Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, hoje a partir do capítulo 10 de Mateus. Evidentemente é um capítulo muito rico, né? E eu destaquei alguns pontos aqui para conversarmos. O primeiro ponto, nós percebemos aqui em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. No capítulo 10 de Mateus, Jesus envia os seus 12 discípulos e passa algumas orientações para esses discípulos. Uma dessas orientações é a seguinte: Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Muita gente não consegue entender. Jesus estava fazendo acepção de pessoas. Por que Jesus fez isso? Qual é a razão para que primeiro os discípulos se dirijam às ovelhas de Israel e não aos samaritanos e nem aos gentios? É importante percebermos o conceito de cada um deles. Os gentios eram aqueles que não eram do povo de Deus, eram um povo de outras nações, e os samaritanos, por sua vez, eram um povo mestiço, era um povo misturado, judeus com povos cananitas, com povos que viviam naquela região, né? Então, por que isso? Porque antes Deus havia feito uma aliança, né? Uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e o povo de Israel é esse povo escolhido dessa primeira aliança que Deus realizou com os patriarcas. Então, evidentemente que Deus tinha assumido um compromisso com os patriarcas de salvar a nação de Israel. Mas, claro que Deus não queria salvar só a nação de Israel, ele também desejava salvar todo mundo, tanto que João 3,16 nos diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Só que para que Deus pudesse, evidentemente, cumprir o desejo dele, ele precisava proclamar antes as ovelhas perdidas de Israel. Então, o fato de Israel haver rejeitado Jesus abriu as portas para que os gentios pudessem aceitá-lo. Então, graças à rejeição de Israel, foi graças a essa atitude de Jesus de primeiro enviar os 12 aos israelitas e à rejeição dos israelitas que esse evangelho pôde ser pregado a todos os gentios. Evidentemente que Deus é onipotente, é onipresente e sabe de todas as coisas, né? É evidente. Então Deus já fazia parte do plano de Deus, evidentemente, salvar os gentios. Importante percebermos que em Romanos 11:12 a palavra nos diz: mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Então nós devemos orar pelos nossos irmãos judeus para que eles realmente possam perceber a plenitude do que Jesus nos apresentou. Porque se a rejeição deles foi boa para nós gentios que podemos receber a palavra de Deus, que dirá a sua aceitação, não é mesmo? Então é importante orarmos pela nação de Israel, é importante orarmos pelos nossos irmãos judeus. Outro ponto que eu quero destacar com você é acerca do temor do Senhor. Mateus 11:28 nos diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno, né? Então é importante, queridos, nós termos o temor de Deus. Temor não é o mesmo que medo, né? Medo certamente não vem de Deus, né? Deus nos diz que não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, onde existe o amor, não existe o medo. Então, o que é finalmente o temor de Deus? O temor de Deus é esse profundo respeito que nós devemos ter pelo nosso Deus, entendendo que Ele é soberano e que Ele tem o poder da vida e da morte. Então nós não devemos temer absolutamente nada, a não ser o nosso Deus. A nossa prioridade sempre deve ser Deus.
Amém? Nós devemos ter mais temor de desagradar a Deus do que temor da morte. Porque nós sabemos que, na verdade, a morte nada mais é do que um portão para a vida eterna. É necessário que nós morramos para termos a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós não devemos também temer a morte, mas nós devemos temer àquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Finalmente, para finalizarmos, quero comentar com você acerca de Mateus 10:34, quando Deus nos fala: não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Muitas pessoas acham estranha essa palavra, acham pesada essa palavra. Poxa, como assim Deus não veio trazer paz à terra? João 3,17 nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus é sim um Deus de paz. Em Mateus 10:34, o que Jesus se refere é acerca da falta de comunhão entre o mundo e Deus. Então ele veio para proclamar as boas novas do Senhor, ele veio para anunciar o Evangelho, anunciar a boa notícia. Mas é evidente, todos aqueles que têm compromisso com os valores do mundo odeiam os valores de Deus. E todos aqueles que amam os valores de Deus, os princípios, a moral de Deus, todos aqueles que valorizam as orientações de Deus, odeiam o mundo e as coisas que o mundo valoriza. Então é acerca disso que Jesus está falando. Ele não veio trazer paz ao mundo nesse sentido, porque muitas vezes nós entendemos: eu vou entregar minha vida a Jesus e agora tudo vai dar certo para mim. E não é bem dessa maneira. Tudo vai dar certo, a palavra nos garante que em tudo somos mais que vencedores. Mas a palavra também nos diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Porém, temos que entender que Jesus venceu o mundo. Amém? Então, quero terminar essa reflexão acerca do Evangelho de Mateus, capítulo 10, te convidando a ter um profundo temor de Deus. E temor de Deus nós só conseguimos ter a partir da fé, a partir de ouvirmos a palavra de Deus, a partir de vivermos a palavra de Deus, é que nós conseguimos desenvolver esse temor do Senhor. E o temor do Senhor é proteção para todos aqueles que desejam viver a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa te encher do seu amor e que possa também te ajudar a desenvolver um profundo temor, um profundo respeito, um profundo gosto por servir a Deus, por amar a Deus e por estar sempre na presença dele. Te vejo amanhã. Deus te abençoe.